Hello everyone! Hoje nós vamos falar sobre o Simple Future. Mas antes de começarmos, só lembrando que nós já temos vídeos gravados dessa série de gramática básica aqui no canal. Se você não assistiu o vídeo sobre aspectos gramaticais dos tempos verbais da língua inglesa, vai lá e dá uma olhadinha, porque esse vídeo é extremamente importante para que você possa compreender todos os outros tempos verbais que nós iremos discutir aqui. Hoje é a vez do Simple Future. Vamos lá para a tela. Simple Future. Só pelo nome já dá pra gente perceber duas coisas. A gente está falando sobre um future tense com um aspecto simples. Então, o que é o Simple Future? Lembra sobre as características que o aspecto simples ele adiciona, ele dá ao tempo verbal? Se o aspecto simples dá uma característica de fato, verdade geral, habitualidade e estaticidade, o Simple Future vai apresentar essas mesmas características, porém, no futuro. Então, o que é o Simple Future? Nada mais é do que um tempo verbal que trata do futuro. Só que as ações desse futuro são ações simples, estáticas, uma verdade geral, e por aí vai. Então, quando eu uso o Simple Future, eu estou falando de um futuro, de uma ação que vai estar lá naquele futuro e que ela não vai estar em movimento, em progresso, ela vai estar lá estática naquele futuro. Por exemplo, I will play video game with my friend. Perceba que essa sentença está no Simple Future. Como que eu sei que essa sentença está no Simple Future? Justamente por isso, pelo auxiliar. O auxiliar do Simple Future é o auxiliar will. Vamos lá para a tela. Sempre que eu fizer uma frase no Simple Future, eu terei a presença do auxiliar. Então aí já vai uma primeira dica. Diferente dos outros tempos verbais que nós vimos até agora, Simple Present, Past Simple e o Present Continuous, todos esses tempos verbais, eles têm uma flexão, eles flexionam o verbo. No Simple Present, nós vimos que o verbo flexiona quando ele está na terceira pessoa do singular. Vimos que no Present Continuous, o verbo flexiona com o ing. Vimos que no Past Simple, os verbos regulares, eles ganham o sufixo ed, ou seja, então eles flexionam no ed. E essas flexões, junto com os auxiliares, elas me informam o tempo verbal que aquela frase, que aquela sentença está. Porém, o Future Simple não é assim. Ele não tem flexão no verbo. O que me diz que o verbo está no futuro, ou que a sentença está no futuro, é justamente o verbo auxiliar will, que funciona como um modal verb. Então, will, ele é um modal auxiliary verb. Por que ele é modal verb? Porque ele modifica o verbo principal. Ele me dá uma informação. Ele diz que aquele verbo principal está no futuro. Por isso que quando eu for traduzir, eu não traduzo o will quando ele é o auxiliar. Não tem tradução. Ele apenas está lá na minha sentença informando que o meu verbo principal está no futuro. Que futuro é esse? No futuro simples. Tendo isso em mente, como que eu faço uma afirmativa no Simple Future? Muito simples, muito fácil. Aqui está a nossa primeira afirmativa. I will play video game with my friend. Perceba que eu tenho a presença do will já na afirmativa, junto com o verbo principal, o verbo play. Então, essa é a estrutura que eu vou ter. Sujeito, mais o auxiliar will, mais o verbo principal, mais o objeto. Então, eu terei sujeito I, will, meu auxiliar, play, meu verbo principal, video game with my friend, objeto. E se eu tivesse uma sentença com o verbo to be? Nós vimos nas últimas aulas que o verbo to be ele tem superpoderes. Por isso, se ele estiver na sentença, ele vai tomar a dianteira para fazer pergunta, ou ele vai se juntar com a partícula not para fazer uma negação. Porém, aqui no Simple Future, isso não acontece.
como eu preciso necessariamente da presença do auxiliar will, eu vou utilizar o will para fazer tudo isso, para fazer pergunta, para fazer uma negação, sem a necessidade de o verbo to be sair do lugar onde ele está, porque o auxiliar will já estará presente na sentença. Então, por exemplo, olha essa sentença. I will be at my mom's house this weekend. I will be at my mom's house this weekend. Eu tenho o sujeito, I, o verbo auxiliar will e o verbo principal, be. Perceba que o verbo principal, be, ele está na sua forma base. Com isso, nós temos a nossa segunda dica. Como o auxiliar está presente em todas as sentenças do Simple Future, eu não preciso conjugar o meu verbo. Ele sempre vai se apresentar na sua forma base, ou na sua basic form. Como é o caso aqui de be. I will be at my mom's house this weekend. Como que eu transformo essa sentença aqui em uma sentença negativa, na negativa? A estrutura permanece a mesma, praticamente a mesma de uma afirmativa. Eu só preciso acrescentar o advérbio not depois do auxiliar will. Então vai ficar I will not play video games. Videogame. Ou a contração won't, que é will plus not. I won't play video game with my friend. A interrogativa também é muito fácil. Como nós já vimos nos outros vídeos, a estrutura muda, mas muda pouco. Por quê? Como nós temos a presença do auxiliar will, o auxiliar vai lá para o início da nossa sentença para fazer a pergunta, e o restante da sentença permanece o mesmo. Então ficará will, I play video game with my friend, e uma interrogação no final, que eu chamo de question mark. Question mark. Se fosse com o verbo to be, professor, seria a mesma coisa? Seria a mesma coisa. A estrutura não muda. Por quê? Porque eu tenho a presença do auxiliar em todos os momentos. Passando aqui para fazer uma correção. Na negativa, não fica I will be not. O correto é colocar a partícula not depois do verbo auxiliar will. Então ficaria I will not be. Ou I won't be. Ok? Corrigido? Vamos voltar para a aula. Olha como ficaria essa segunda sentença na negativa. I will be, como que fica? I will be not. Ou I won't be. A mesma coisa acontece aqui na interrogativa. Como que vai ficar essa sentença na interrogativa? Isso mesmo. Vai ficar will I be at my mom's house this weekend? E no final, a question mark. Fácil, fácil, fácil. Very easy, isn't it? Eu tenho mais algumas dicas para falar para vocês. Lembra que naquele primeiro vídeo a gente falou sobre aspectos do tempo? E nesse primeiro vídeo eu mencionei que nós tínhamos 3 principais tenses in English. Só que a verdade é que nós não temos 3 tenses in English. Na verdade, nós temos apenas 2 tenses in English, sendo eles o presente e o passado. Os demais tempos verbais, eles expressam o tempo futuro e não o tempo verbal futuro. Por que eu digo isso? Nós não temos flexão do verbo no futuro. Outro exemplo, eu posso muito bem utilizar um present tense para me referir a um time no futuro. Como eu já dei exemplos nas aulas anteriores, utilizando going to, utilizando present continuous, utilizando simple present. I travel tomorrow. Eu estou utilizando o simple present para falar de um tempo futuro. I am going to visit my mom next week. Eu estou utilizando o present continuous para me referir a um tempo futuro. Essas sentenças que nós chamamos de simple future, elas têm o tempo, o time future, certo? Porque o verbo não flexiona. O que me dá a informação de que esse verbo está no futuro é um modal verb, é um modal auxiliary verb,
que é o will. Terceira dica. O will, ele dá uma ideia, uma característica de prediction, predição. Então esse futuro não é um futuro certo, não é um futuro que com certeza irá acontecer. Geralmente eu uso will para coisas que não estão planejadas. Isso nos leva à próxima dica, a quarta dica. Qual a diferença de will e going to? Eu uso will para coisas no futuro que não estão certas de acontecer. Talvez eu decidi agora aquela determinada coisa. Tô lá conversando com um amigo meu e eu falo: Hey, I think I will to the cinema tomorrow. Eu decidi aquilo naquele momento. Ou se ele fala assim: I'm going to see Bruno Mars concert this weekend. Eu vou ver o show do Bruno Mars nesse final de semana. No momento da conversa, eu falo: I'll go too. I'll go with you. Ou seja, eu vou com você. Eu decidi aquilo no momento. I'll go with you. Decidi no momento, não é algo que eu planejei. Se eu tivesse planejado esse futuro, igual o meu colega, eu teria comprado os tickets, saberia o horário, saberia o local e tudo mais. Já tinha planejado. Então, eu utilizaria going to. I'm going to Bruno Mars concert this weekend. E basicamente, é isso que eu tenho para falar com vocês. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários que eu respondo a sua dúvida, ou nos comentários, ou fazendo um vídeo para você. Lembrando que eu sempre deixo os links dos exercícios aqui na descrição do vídeo. Vai lá, dá uma olhadinha, faz os exercícios e volta aqui para dizer o que achou. Também eu deixo as referências do que eu estou falando aqui para você na descrição. Então, se você quiser ler um pouco mais sobre o que eu falei aqui, vai na descrição que você vai achar as referências desse vídeo. Sem mais, se inscreve no canal, assina as notificações e compartilha com seu colega que também está aprendendo inglês e precisa melhorar a gramática, pelo menos a gramática básica. And I see you in the next class. Bye bye!